Olá, pessoal, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, professor. Dá para ouvir, sim. Bem, pessoal, então nós vamos comentar o nosso primeiro exercício que vocês fizeram e me enviaram. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vocês conseguem ver o meu slide ou não? Sim, professor. Bem, pessoal, eu queria comentar esse exercício com vocês. Eu volto a repetir para vocês que eu fiquei um pouco preocupado novamente com a resposta que tem aqui nesse exercício, né? Denota um pouquinho a questão do interesse, da organização da ideia, que é algo que sempre venho falando aqui para vocês. Tá? Então, a gente vai comentar esse exercício, que é justamente mais uma oportunidade para a gente tentar organizar essa ideia, porque é desta ferramenta que nós estamos trabalhando aqui que vocês vão se valer no dia a dia de trabalho de vocês. Se você não tiver essa ferramenta, você não vai conseguir realizar um trabalho adequado, né? Então, a gente precisa disso daqui, a gente precisa sair daqui com as ideias organizadas. Esse exercício é um exercício que, inclusive, eu comentei. Algum problema aí, pessoal? Estão ouvindo e estão visualizando normal? Sim, professor. Tá. Então, eu fico um pouco preocupado porque o que denota um pouco o trabalho que me entregaram é aquilo que eu já havia falado nos exercícios que nós fizemos para a primeira verificação. E eu não vi muita mudança daquele exercício que nós fizemos para esse que foi realizado agora para a segunda verificação. Então, realmente, a falta de cuidado com a entrega, então, ou foi à mão, ou foi através de foto. Isso eu comentei no outro exercício, que isso denota um pouco de falta de cuidado com o trabalho. Dessa vez, agora, eu tomei cuidado de enviar tanto a versão em Word quanto em PDF, que era para não existir esse problema. Então, muitas das vezes, essas situações, esse retorno que eu tenho de vocês, a gente consegue, como avaliador, como professor, enxergar um pouquinho aí de falta de cuidado em relação ao que se está trabalhando, ao que se está estudando, a disciplina em si, ao curso, né? Se a gente pegar de coisas um pouco mais simples até coisa mais complexa, que é o curso de vocês, demonstra aí o interesse do aluno. Então, vejam que uma avaliação que eu faço em relação a essas atividades que eu recebi de vocês. Essa primeira atividade era uma atividade um pouco mais simples, que como eu comentei aqui no início da aula, a gente fez o comentário ainda, né, de como deveria ser feito, o que deveria ser olhado. Então, nós fizemos um comentário do exercício antes que ele fosse realizado. E o que eu obtive de resposta, que é o que eu vou comentar aí, é um pouco assim preocupante, mas a gente vai tentar destrinchar, melhorar, mostrar outra vertente, porque uma coisa é eu dizer que não está bom ou que está fora do caminho. A outra coisa é eu voltar aqui hoje com vocês e dar um retorno, né, uma resposta para que vocês realmente repensem essa questão, porque vocês ainda estão aqui no terceiro passo de 10 passos que vocês darão até o final do curso de vocês. Tá? Então, eu trouxe aqui essa primeira imagem porque o que nós temos trabalhado aqui dentro da nossa disciplina, que é processos patológicos, e isso mais incisivamente agora, nessa finalização, com esses exercícios, é que eu tenho falado para vocês
é que o meu diagnóstico, né, a minha determinação de uma determinada patologia é como se eu tivesse uma caixa fechada. Se eu olho para essa caixa aqui, eu não consigo saber o que tem aqui dentro. Então, no primeiro momento, o que é isso aqui? É uma caixa. Então, para eu determinar o que tem aqui dentro, eu preciso me valer de metodologia. Se nós fôssemos levar em questão aqui a própria caixa, eu teria que ter um instrumento para abrir esta caixa, um instrumento de visualização para determinar o que tem aqui dentro dessa caixa. Porque senão, simplesmente, ela seria uma caixa e eu não conseguiria determinar o que tem aqui dentro. A não ser incógnitas, né? A não ser perguntas, que dentro do diagnóstico microbiológico, dentro do diagnóstico patológico, nós vimos que é essencial as perguntas que eu vou fazer. É através dessas perguntas, dessas buscas, da criação de metodologias, através da minha organização da ideia, saber fazer as perguntas adequadas para determinar o que tem dentro dessa caixa, é que vai me valer para eu determinar. E na última exercício que nós fizemos, na última aula prática, na quinta-feira, nós falamos muito disso. Então, nós fizemos um treinamento, né? Conversamos de pouco informal, onde eu era um paciente de vocês, e vocês me encheram de interrogações, de perguntas. E quanto mais perguntas vocês fizeram naquele momento, mais ajudou vocês a determinar o que realmente tinha dentro dessa caixa. Que na nossa situação aqui é uma analogia que eu estou fazendo com o diagnóstico. Então, lógico que no nosso dia a dia não será uma caixa, né? O nosso objeto de trabalho não será uma caixa, mas será um ser humano, onde também, de forma analógica, a gente pode dizer que é uma caixa. Então, se eu preciso determinar o que está acontecendo com esse meu cliente, com esse meu paciente, se eu não tiver caminhos a seguir, se eu não tiver ideias organizadas, eu vou simplesmente olhar para essa caixa e não vou saber o que tem dentro. Não vou conseguir determinar qual a patologia que está cometendo esse meu paciente. Então, é lógico que aqui é algo bem simples e aqui é uma caixa muito mais complexa. E é por isso que nós estamos instrumentalizando vocês com as disciplinas, para que vocês consigam olhar para essa caixa ser humano e consigam determinar o que vocês estão procurando. Que vocês consigam olhar, determinar, intervir, porque este é o objetivo. Se eu não conseguir fazer isso, infelizmente essa minha caixa permanecerá fechada e eu não conseguirei fazer nada para ajudar essa caixa. Então, lógico que a caixa ser humano é muito mais complexa. Então, cada disciplina, ela dará suporte para vocês consigam. Então, voltando aqui para dentro da nossa disciplina, nós vimos que para eu determinar uma determinada patologia do ser humano, eu preciso de algumas direções, de um mapa, de um caminho. Isso nós exercitamos na aula passada, que é a anamnese que vocês fizeram, a pergunta, o exame clínico, que eu dei suporte e mostrei para vocês lá, né, os exames que foram feitos, a baciloscopia, o exame da lesão, que era o exame clínico, os exames laboratoriais. Então, a gente se ampara dentro dessas questões para determinar um diagnóstico, ou seja, saber o que tem dentro desta caixa, saber o que é a patologia que está cometendo este indivíduo, que é o meu diagnóstico. E, lógico, para eu tomar uma conduta. Tá certo? Então, essa parte introdutória é só para situar, é trazer vocês de volta para a importância do que a gente está tratando aqui. Que eu vejo que alguns alunos não estão dando essa devida importância, né? Um trabalho que é um trabalho simples, mas um trabalho que tem profundidade, tem representatividade, um trabalho que é algo que vocês vão ver e vão utilizar no dia a dia de trabalho de vocês, tá certo? Então, eu fiquei um pouco preocupado com essas questões. E aí nós tínhamos nesse exercício 3 perguntas. E aí o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui, algumas respostas que
eu obtive lá no exercício, só para a gente dar uma avaliada um pouco melhor aqui, tá? Para ver onde é que está a disparidade, onde é que está o problema, tá? Então, eu apresentei um caso clínico para vocês de uma paciente internada numa unidade de terapia intensiva, né, com insuficiência respiratória, entubada, e que a gente tinha esse pequeno histórico inicial e que nós tínhamos alguns resultados de exames laboratoriais. E eu pedi que vocês avaliassem o caso clínico, a situação da paciente internada numa unidade de terapia intensiva, entubada por causa de uma insuficiência respiratória, e eu queria que vocês olhassem para essa paciente com esse histórico de insuficiência, internado na unidade de terapia intensiva, associasse às respostas que vocês têm, que no caso seriam os exames, que me desse o diagnóstico presuntivo. Então, se a minha paciente, eu já disse para vocês que ela está com insuficiência respiratória, é porque ela não consegue respirar. E agora eu preciso determinar qual é a causa que levou à falência desse órgão pulmão para que ela não consiga respirar, né? Eu dei um suporte para ela, que foi a intubação e a ventilação mecânica, porque justamente esse órgão faliu, ele não estava funcionando adequadamente. E é lógico, qual seria o diagnóstico presuntivo? Seria alguma patologia que provavelmente está cometendo qual órgão? O pulmão. Eu não vou pensar em outro lugar no momento, através dos dados que vocês têm. Lógico que o meu pensamento será direcionado para quem? Para uma patologia, para uma afecção, algo que esteja acontecendo onde? No pulmão. Então é lógico qual seria o diagnóstico presuntivo. Alguma patologia associada ao pulmão. Pode ser uma pneumonia? Pode. Agora, lógico que eu precisaria determinar qual é esta causa desta pneumonia, né, que está afetando o pulmão. Então, seria uma das respostas mais plausíveis. E aqui tem algumas coisas que eu achei um pouco discrepantes, que eu gostaria de comentar aqui nessa primeira questão. Então, teve aluno que respondeu que o diagnóstico é SARA. Cuidado quando você coloca determinada coisa, que você pega no ar, ou que você pega aleatório, ou que você vai procurar infecções pulmonares e aparece qualquer coisa, e você coloca. O pulmão de SARA, ela é uma característica de um processo evolutivo de uma determinada doença do pulmão. Então, é uma característica radiológica, por exemplo, de danos pulmonares. Mas eu não tenho essa informação. Como é que eu vou dizer que o meu paciente tem um pulmão de SARA? E o que eu dei de suporte para vocês foi a história do paciente, um hemograma e exames laboratoriais. Com essas informações, tem como eu dizer que meu paciente tem um pulmão de SARA? Não tem. Eu não tenho outros dados clínicos. Eu não tenho exame de imagem para determinar essa questão. Então, quando eu vejo uma resposta dessa, eu sinto que o aluno pegou algo no ar, porque é uma afecção do pulmão, aí coloca. Mas, como eu tenho falado para vocês, tudo aqui é uma semente que está sendo plantada. E essa semente, ela precisa ser regada para germinar, para crescer uma árvore, para produzir frutos. Então, é necessário o aluno sentar, né, na frente dos livros, na frente do computador, na frente das fontes informacionais, e não colocar coisas aleatoriamente, e buscar saber o que é aquilo, e não colocar aleatoriamente. Tá certo? Outro que estava lá, o Covid, né? O Covid afeta o pulmão? Sim, mas eu precisaria de mais suporte, de mais dados em relação. Então, poderia ser uma possibilidade? Seria, mas eu penso aqui que quem colocou Covid influencia-se muito pela realidade que nós estamos vivendo atualmente da pandemia. Eu não posso me deixar levar pela onda do momento, senão eu vou determinar aquela patologia. Não, o que eu tenho que dizer? Qual é o diagnóstico presuntivo? É uma infecção pulmonar, de forma genérica. Agora, eu não sei o que está causando lá. Tá? Então, essa foi uma das coisas que colocaram. Outro ponto que colocaram, anemia.
Aí eu pergunto para vocês, onde é que está a anemia? Então, quem colocou anemia olhou para um dado do exame laboratorial que não vai responder à questão em si para ele, do processo infeccioso que está acontecendo no pulmão. Apesar desse dado estar no exame, mas eu tenho que saber filtrar. Eu tenho que saber o que eu devo olhar. Então, eu tenho que saber que a anemia, eu tenho que saber que processos infecciosos, eu tenho que olhar para as células do sistema imunológico, para a leucocitose, eu tenho que olhar para as proteínas C reativas. Então, tinha dados que eram muito mais importantes do que aquela diminuição lá nas células, nas hemácias, que não estava relacionado com a infecção pulmonar. Pode ser uma repercussão dessa infecção pulmonar, mas não tem uma relação íntima, direta, com o caso clínico que a gente está vendo lá naquele momento. Tá? Outros responderam pneumonia bacteriana. Eu não posso dizer isso. Né? Eu não posso dizer isso. Inclusive, já comentei para você, você vai no médico e ele diz, você está com uma pneumonia. Precisa determinar qual é a causa dessa pneumonia. Então, simplesmente olhar para um exame de imagem, que nós nem tínhamos aqui, ou para um hemograma, que pode sugerir que seja uma infecção viral, uma infecção eumíntica, uma infecção bacteriana, me ajuda. Mas eu preciso ter certeza do que eu estou falando. Então, quem colocou pneumonia bacteriana deveria justificar por que acha que é uma pneumonia bacteriana. Quais dados que você analisou que leva você a determinar que seria uma pneumonia bacteriana? Né? Então, quando eu digo diagnóstico presuntivo, a única coisa que eu posso dizer no momento é que é algo que está cometendo uma patologia, um processo infeccioso, que está cometendo o pulmão. Mas eu não tenho como afirmar que é bacteriana, que é viral. Eu tenho que solicitar um exame, ou exames complementares de imagem, ou exames de amostras desse pulmão para analisar microbiologicamente. Porque quando eu digo que é uma bactéria, eu estou afirmando que lá tem uma bactéria que está causando a pneumonia. E os dados que nós tínhamos não é suficiente para determinar essa questão. Outra resposta que tinha, pneumonia em ambos os pulmões. Como é que você sabe? Você não tinha suporte para isso. Você tinha um exame laboratorial e a história clínica do paciente. Então, não tem como eu definir essas questões. Tá? Então, normalmente, lógico, pneumonia, pode ser bilateral, unilateral, mas normalmente, se está instalada, provavelmente está afetando todo o pulmão. A maioria das vezes pode ser acometer mais um lado do que o outro, mas normalmente vai estar sistematizado, presente em toda a região. Então, eu não tenho dados para dizer isso aqui, que presuntivamente é uma pneumonia em ambos os pulmões. Eu não tenho nem sequer um exame de imagem. Se eu tivesse, eu poderia dizer. Mas as informações que eu dei para vocês não dão suporte para você afirmar essa questão. Outro colocou infecção por insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória, como eu falei aqui no início da aula, é a repercussão que pode ter sido causada, né, por um processo de infecção. Então, eu posso ter insuficiência respiratória por diversos motivos, por diversos fatores que podem me levar a uma insuficiência respiratória. Nem sempre é um processo infeccioso que pode me levar a uma insuficiência respiratória. Então, infecção por insuficiência respiratória é algo assim que está realmente fora do que se esperava para essa questão aqui. Alguém respondeu na primeira questão cloro. Então, o cloro era uma das análises, né, de eletrólitos que foram feitos ali, mas o cloro e o magnésio eram exames que foram solicitados juntos com o hemograma, junto com a PCR. Eu deixei esses exames lá, que era para que dentro dessas informações, do hemograma, das plaquetas, do cloro, do magnésio e do PCR, você conseguisse olhar e identificar quais são os elementos que estão relacionados com processos infecciosos, que é a leucocitose e o aumento das proteínas PCR. Que são esses dois fatores que eu deveria olhar naquele momento. Tá?
Então, quem diz que o diagnóstico presuntivo é o cloro, está realmente com a ideia muito desorganizada aqui dessa questão, e isso não é interessante para um bom profissional. Obstrução de vias respiratórias. Como é que eu sei? Pode ser uma das causas que tenha levado à insuficiência respiratória. Né? Pode ser, mas eu não tenho esses dados para responder que o diagnóstico presuntivo é obstrução das vias respiratórias. E não esqueça que o exercício é um treino. É um treino para mostrar para você que em determinado momento você terá apenas algumas informações, como você tinha aqui no exercício. Qual era? Aqui no exercício você tinha a história clínica superficial do paciente e os exames. Eram as únicas duas coisas que você tinha. Então, é sobre essas informações que você vai se debruçar para tentar determinar o diagnóstico. Na verdade, aqui a gente não determina ainda, né? Presuntivamente, o que eu acho que é, né? Nesse primeiro momento. Então, não tem como eu dizer que é uma obstrução das vias respiratórias, não tem como eu afirmar. Aqui também tem a bactéria gram-negativa. Então, pneumonia bacteriana e bactéria gram-negativa, eu só tenho como determinar se eu, como profissional, solicitar um exame, uma análise microbiológica da amostra do pulmão para ver se tem ou não micro-organismo. Tá certo? Então, não tenho como afirmar essa questão. E teve alguém que respondeu leucemia. Então, quando você responde para uma questão dessa, leucemia, muita disparidade do que nós conversamos aqui, né? É um assunto que nós nem tratamos assim profundamente. Falamos, acho que só tocamos nesse assunto quando falamos lá de neoplasias, né? Então, cuidado, você já pensou, você dá presuntivamente para um paciente esse resultado, dizer que ele está com leucemia, sendo que o exame dele não denota nada dessas questões que a gente está falando, tá bom? Então, esse aqui, eu coloquei algumas coisas assim que estão muito fora de contexto aqui da primeira pergunta, que era qual é o diagnóstico presuntivo. O nosso segundo questionamento era quais os exames deram suporte para o seu diagnóstico. É lógico, o que deu suporte para você? O exame que eu ofereci para você. Primeiro, a história clínica do paciente, que poderia ser colocado aqui, e os exames laboratoriais, hemograma, leucograma, PCR. O cloro, o magnésio não entraria nessa questão, né? Então, aqui tem algumas questões também que foram respondidas, como, por exemplo, só o hemograma? Não. O hemograma, ele vai me dizer se tem alterações celulares, inclusive de leucócitos. Esses leucócitos estão aumentados, estão diminuídos, né? Então, só hemograma? Não. É o hemograma e o PCR, que são as proteínas C reativas, que quando estão aumentadas, me denota que está acontecendo um processo infeccioso. Só que o aumento dessas proteínas C reativas, ela só diz que tem uma infecção, ela não me diz onde é a infecção. É lógico que a história clínica deste paciente vai me ajudar, porque eu sei que ele tem uma insuficiência respiratória, eu sei que ele foi entubado, eu sei que ele está em ventilação mecânica. Então, eu associo a história clínica acometendo o trato respiratório com o PCR elevado e o leucócitos elevados, é lógico que eu sei, eu consigo denotar que é o quê? O paciente está com uma infecção, provavelmente onde? No pulmão. E aí, para eu comprovar isso, é a terceira pergunta que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que eu vou solicitar alguns exames para determinar o que está cometendo esse pulmão, que está causando essa insuficiência respiratória. Então, alguém respondeu só hemograma, alguém respondeu os linfócitos, e se a gente for olhar para o hemograma, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Ó, os linfócitos estão elevados, lógico, porque tem um processo infeccioso.
Mas eu tenho que olhar para outros tipos celulares, né? Não é só linfócitos que está aumentado. Os leucócitos também estão um pouco aumentados. Ah, então, quando eu olho para essa situação, eu tenho que olhar quais são as células do leucograma que estão divergindo, né? Então, o que está divergindo aqui dos parâmetros normais? Os leucócitos estão aumentados. O que mais? Vamos ver aqui. Os segmentados estão aumentados também, né? E os linfócitos. Então, não é um único tipo celular que vai me determinar, tá? Então, não é só linfócitos, não. É o aumento de células do sistema imune, como os leucócitos, linfócitos, né, que me determina que ali está acontecendo um processo infeccioso. Alguém respondeu a hemoglobina, né? Qual exame deu suporte? A hemoglobina, a mesma coisa. Se a gente olhar, e a hemoglobina, ela está aqui no eritrograma, né? E ela está dentro dos padrões normais, ó, 7,4. Deixa eu ver se ela está aqui. Hemoglobina 7,4, de 12 a 16. Então, esse paciente está com uma pequena anemia. Mas isto, ele não está relacionado aqui. Então, isso aqui é algo à parte. Não era para esse ponto que eu deveria olhar. Quando eu quero determinar uma infecção, eu vou olhar para os leucócitos e vou olhar para quem? Para as proteínas C reativas, que nós vimos aqui que o resultado dela está aumentado, tá? 82,2, e a referência é menor que 5, essas proteínas estão muito elevadas. Tá? Então é para esse parâmetro que eu vou olhar, e não para a hemoglobina. A hemoglobina é algo a mais que está alterado ali, mas não é o que me determina o meu diagnóstico, não é isso que me dá o suporte para o meu diagnóstico. Tem informações nesse exame muito mais importantes, como a leucocitose e a proteína C reativa. Quais exames deram suporte ao seu diagnóstico? A ausculta pulmonar não tem essa informação aqui, né? Você não fez isso. No exercício não tem essa informação. Eu não disse que foi feito a ausculta pulmonar e que está alterado. É lógico que isso no dia a dia, no verdadeiro, é uma coisa que você deveria fazer, que vai te ajudar a dar suporte. Mas aqui no exercício não tinha essa informação e não tem como dizer. Porque se você disser que é a ausculta pulmonar, você tem que me dizer qual é a alteração. Qual é a alteração da ausculta que você está utilizando, está obtendo para poder dizer, afirmar o seu diagnóstico? Outros escreveram gasometria. Gasometria é uma análise do sangue, né? Da presença de gases, de processo respiratório celular que eu vou determinar. É um exame que é feito também, mas nós não temos esse exame aqui, nós não temos esse resultado, né? Então isso é um pouco aleatório. A questão da gasometria seria para ver, por exemplo, já que esse paciente está entubado, quais parâmetros eu vou utilizar nesse respirador artificial para esse paciente ficar fisiologicamente adequado, né? Então, a gasometria ela serviria para essa vertente. Então, normalmente, quem faz isso aí é a fisioterapia, a medicina, porque eles que mexem com essa questão dos respiradores artificiais. Então, nós não temos resultado de gasometria, e a gasometria ela serve para uma outra questão, e não para determinar o que estava acontecendo lá no pulmão. Alguém colocou teste de farmácia para gravidez, ou seja, misturou as informações com o primeiro exercício que nós fizemos lá da primeira verificação. Então, quando eu digo para vocês, eu fico preocupado, né? A minha preocupação é na formação de vocês profissionais. Quando alguém coloca essa informação, denota realmente que ele não entendeu o exercício, ele não está situado no momento, no que se está trabalhando. Porque essa informação aqui era de um caso clínico do exercício lá da primeira verificação. E não tinha teste de gravidez aqui de farmácia nenhuma, tá bom? Então, isso é muito superficial e a minha preocupação é grande aqui, por isso que eu estou comentando com vocês. Gasometria arterial também, alguém comentou aqui.
Alguém colocou leucocitose com desvio à esquerda. Cuidado com isso, eu tenho uma leucocitose, mas não é uma leucocitose com desvio à esquerda. Então, quem colocou essa questão, dê uma olhada, né? Cuidado com o que você coloca, porque o que seria uma leucocitose com desvio à esquerda? Para você colocar isso, que foi isso que deu suporte para o seu diagnóstico, você tem que saber o que é uma leucocitose com desvio à esquerda, né? A leucocitose com desvio à esquerda, o hemograma, que foi esse exame que eu dei para vocês, ele é feito num equipamento automatizado chamado citômetro. E o citômetro, ele determina o número dessas células que a gente viu aqui. Ó, é o citômetro que diz a quantidade de leucócitos, de promielócitos, mielócitos. E ele leva em consideração o tamanho da célula, a quantidade das células, porque ele precisa determinar a quantidade aí também. Então, quando eu digo que eu tenho uma leucocitose com desvio à esquerda, significa que eu tenho o quê? Bastonetes em grande quantidade, são células pequenas que ficam lá no gráfico, no quadrante do gráfico do citômetro, à esquerda, né? Porque eles são pequenos, são menores. Então, se eu tivesse uma leucocitose com desvio à esquerda, eu deveria ter os bastonetes elevados. Vamos olhar se a gente tem isso aqui. Ó, bastonetes. Eu não tenho bastonetes elevados, né? Pelo contrário, ele está dentro dos padrões normais. Eu tenho, sim, os segmentados. Os segmentados, eles estão elevados. Então, os segmentados são células adultas, células que maturaram e estão combatendo o sistema imunológico. Os bastonetes já são jovens, são células que estão produzidas recentes, não tem tempo porque a infecção está instalada. Então, cuidado com essa questão, eu não posso colocar as coisas assim aleatoriamente. Eu tenho que saber o que realmente eu estou tratando. Então, esses comentários aqui da segunda questão. E da terceira questão, aqui na segunda, que é a terceira, a pergunta era quais os exames complementares você solicitaria. E aqui a discrepância foi um pouco maior, porque essa terceira questão deixa você decidir o que vai fazer. Mas é lógico que para você decidir o que vai pedir para confirmar a sua suspeita, o seu diagnóstico presuntivo, né? Você já tem informações suficientes para determinar o que é, mas precisa confirmar se realmente aquilo, e são os exames complementares que vai te auxiliar nessa questão. Então é lógico, se eu tenho um caso clínico de uma acometendo a região pulmonar, eu tenho uma leucocitose, eu tenho proteínas C reativas elevadas. Nesse momento, qual é o meu pensamento? Está acontecendo uma patologia, um processo infeccioso no pulmão, porque essas informações me dão essa informação. Então, é lógico, agora eu vou precisar determinar qual a causa desta infecção, desta patologia pulmonar. E aí eu vou precisar determinar. Então, quem colocou raio-x, ok. Quem colocou tomografia, ok. Quem solicitou um exame, uma cultura, ou um exame da amostra de escarro do pulmão, de lavado broncoalveolar, ok, é por aí. Eu quero olhar no exame de imagem se está alterado, né? Se está com derrame pleural, como por exemplo alguém colocou, é no exame de imagem que eu vou determinar isso, né? E os exames laboratoriais também complementares, então eu pediria um exame de imagem e um exame da amostra, né? Lá do pulmão para determinar. Agora, quando chegasse o resultado, agora sim eu poderia afirmar, olha, é uma infecção bacteriana, é uma infecção fúngica, é uma infecção viral, é uma infecção por bactéria gram-positiva, por gram-negativa. Enquanto eu não tivesse resultado, não tem como eu afirmar, tá? Então, aí eu tenho algumas aqui respostas. Eletrocardiograma. Por que eu pediria isso? Né? Já que o órgão que está sendo acometido é o meu pulmão. Gasometria arterial, novamente, surgiu aqui. Nós já vimos que vai servir para determinar o quê? O que está, como é que está o funcionamento desse pulmão, como é que está a questão da respiração celular, né? Acidose respiratória, acidose metabólica. É isso que é determinado
aqui através da gasometria arterial. Mas nós ainda não estamos nesse patamar. Nós estamos num caminho de determinar o que está acontecendo, que no caso aqui é um processo infeccioso, uma patologia, e que está cometendo o pulmão. Eu estou no passo agora de determinar a causa, o que é que deu o start, o que iniciou esta insuficiência respiratória. Tá? Então, a gasometria arterial, hemograma nós já temos. Por que você solicitaria novamente, se você já tem o resultado de um hemograma? Alguém colocou investigação laboratorial completa. O que significa uma investigação laboratorial completa? Se você manda uma solicitação dessa para o laboratório, ele devolve para você, porque ele não sabe o que vai fazer. Quando você faz uma solicitação, a sua solicitação tem que ser pontual, firme. Solicito hemograma, solicito cultura de escarro, solicito exame de raio-x. Porque senão o profissional não vai saber. Quando você coloca uma investigação laboratorial completa, isso não quer dizer nada. Né? Significa que o laboratório vai ter que fazer todas as metodologias, todas que ele tem no laboratório? Não. Nós conversamos na última aula e não é desta forma que eu faço, né? Eu tenho que eleger quais são os exames que eu vou solicitar. Daí a pergunta aqui que eu fiz para vocês: quais exames complementares você solicitaria? Não vai solicitar todos, vai solicitar os que vão te responder o que está acontecendo lá no teu pulmão. Encaminhamento ao pneumologista, mas você é da equipe, você não pode passar a bola para frente, né? Você é parte de uma equipe multidisciplinar, é você que precisa determinar, se não para fazer a intervenção, mas para entender o que está acontecendo com o teu paciente, porque a enfermagem vai prestar cuidados, e eu preciso saber o que está acontecendo com o meu paciente. Eu preciso, de forma global, entender o meu paciente, porque senão eu posso fazer intervenções inadequadas. Então, entendam isso. Eu preciso ter... professor, você está falando de coisas que a gente não vai fazer, por exemplo. Olha, numa unidade de terapia intensiva, não sou eu que solicito o exame, ok. Mas você precisa saber para aquela situação quais são os exames que são solicitados. Você precisa saber. Isso significa entendimento global do ambiente, do paciente, para poder entender a patologia, tá? Então, eu não passo a bola para os outros. Não, eu sou parte integrante da equipe. Se não é da minha competência, mas serve para eu entender o que está acontecendo com o meu paciente, porque as coisas que são inerentes à minha área, eu preciso fazer. Então, imagina eu mudar o decúbito de um paciente que não pode porque o pulmão direito está cometido, né, drasticamente. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo com o meu paciente. Alguém colocou aqui dedímero. Cuidado, a gente nem falou sobre essas questões, né? Por que dedímero? Dedímero está envolvido com processo de coagulação, né? Quebra de fibrina, formando esses dedímeros que estão envolvidos com a coagulação. Isso aí já tem a ver com as patologias que nós vimos lá, das disfunções hemodinâmicas. Nós vimos coagulação. E não é a questão aqui do caso clínico do nosso paciente. Tá? Função renal, alguém disse aqui que pediria função renal. Para quê? Com qual o objetivo? Na verdade, já tem um exame aqui que me mostra a questão de função renal, né? Cloro, magnésio, serve para eu determinar, por exemplo, distúrbios eletrolíticos, se estão acontecendo ou não. Vamos ver, o magnésio é 2,1, ó. Ele está dentro do normal. O cloro é 107, está dentro do normal também. Então, por aqui eu já sei que eu não tenho distúrbio eletrolítico, né? Que pode denotar que seja uma disfunção renal, por exemplo. Então, você não vai solicitar algo que você já tem como informação, tá? Então, provavelmente, essa pessoa foi ver para que serve o cloro, para que serve o exame de magnésio, tá? Hemocultura, alguém colocou, que é a cultura de sangue. Eu preciso preocupar primeiro com o foco inicial, né? Onde começou? Eu preciso me preocupar com o pulmão primeiro. Depois que eu determinar, eu posso sim solicitar uma hemocultura, visto que o pulmão
ele está intimamente conectado com a corrente sanguínea. Mas nesse momento não é o principal exame, não. Eu preciso determinar o que está causando aquela disfunção no pulmão. E depois eu penso em outras possibilidades. Alguém colocou urina, né? E aí, o que tem a ver? Eu preciso determinar, então, como eu falei para vocês aqui, dentro dessa minha caixa aqui, desses diversos sistemas, órgãos, eu preciso determinar onde é que está acontecendo. Não posso pensar aleatoriamente e ir testando um a um. Não. Eu tenho informações suficientes aqui, no caso do exercício, para determinar que o órgão que está sendo acometido por esse processo infeccioso é o meu pulmão. Então, eu não vou pensar em outro lugar, não vou pensar em bexiga urinária, não vou pensar, por enquanto, em corrente sanguínea. Tá? Alguém colocou encaminhar o cardiologista, é a mesma questão ali, você não pode passar a bola, você tem o seu papel ali dentro daquela equipe. Alguém colocou ferritina, então colocou ferritina pensando na anemia, mas tem ali dentro do exame, olhou para a informação errada, olhou para a anemia e não olhou para a leucocitose, não olhou para a PCR. Eletroforese da hemoglobina é a mesma questão, então pensou na anemia e não pensou no ponto mais importante, que era a leucocitose e o aumento das proteínas C reativas. Vitamina B12, ácido fólico, então pensaram muito nessa questão da anemia. Exame microscópico de rotina, o que é isso? Eu sou microbiologista. Se você me envia uma solicitação dessa, exame microscópico de rotina, isso não existe, né? Você tem que me dizer o que? Olha, eu quero um exame microscópico do escarro. Eu quero um exame microscópico do fragmento do pulmão. Eu quero um exame microscópico do líquido pleural. Não pode ser dessa forma, tá? Citoquímica da medula óssea, tá? Então, provavelmente pensa em câncer, provavelmente está pensando na questão de anemia também, que não era para esse caminho que eu deveria ir. Eu deveria ir para o lado do processo infeccioso, que foi o que nós trabalhamos. Em um determinado momento eu falei para vocês, gente, eu não vou colocar para vocês aqui, para vocês treinarem, algo fora, extraterrestre, não. Eu vou colocar de coisas que nós trabalhamos. Então, essas coisas aqui, medula imunohistoquímica, nós vimos que a gente usa lá para diagnóstico do câncer, e não para esse tipo de diagnóstico aqui. Alguém colocou cultura e agricultura. Isso é um absurdo. O que tem a ver a agricultura com isso que a gente está falando aqui? Tá? Então, quando eu digo, volto a repetir, aquela questão que denota falta de cuidado com a coisa em si, essa é uma resposta que desvia muito do que se pretendia buscar de vocês aqui dentro dessa questão. Aí tem outras questões, como biópsia da medula óssea, análise citogenética, isso aqui tudo parte para o lado lá das neoplasias que a gente conversou, mas a informação que nós tínhamos desse paciente, tanto a informação clínica quanto a informação laboratorial, não leva para esse lado. Leva para, sim, um processo infeccioso acontecendo provavelmente no pulmão e que eu deveria solicitar alguns exames complementares para eu determinar a causa daquela infecção pulmonar. Era simplesmente isso. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma discordância? Esse é o momento aqui para a gente conversar. Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos professor. ouvindo. Sim, Pois é. professor. Estamos te ouvindo. Então, essa forma um pouco mais incisiva que eu usei hoje para falar com vocês é justamente para tentar chamar vocês para a questão da responsabilidade mesmo, porque o que a gente está tratando aqui são coisas importantes. A gente não vai trabalhar com aquela caixa que eu didaticamente mostrei aqui para vocês no início da aula, né? Eu vou trabalhar com um ser humano, com algo um pouco mais complexo.
Porque eu não posso chegar e dar um diagnóstico inadequado, não. Eu tenho que ter as ideias organizadas, eu tenho que ter certeza do que realmente tem aquele paciente para eu poder dar uma informação. Porque já pensou você chegar com esses simples exames e dizer para o paciente que ele está com leucemia? É complicado, isso afeta outras questões, vida social, vida psicológica desse paciente. Então, eu tenho que me preocupar com essas questões e eu, como professor aqui, eu chamo vocês um pouco mais incisivamente, justamente porque precisa a gente realmente se debruçar sobre o nosso objeto de trabalho, que é o ser humano, que é o nosso conteúdo, que é a nossa organização de ideias. Tá bom? Então, se não tiverem dúvidas ou perguntas, por hoje é isso. Na quinta-feira, que é o nosso último dia, nós faremos na aula prática, no horário de aula prática, faremos o comentário do exercício número 2 e, após isso, nós faremos a revisão para a segunda verificação. Ok? Vai ser na quinta online, né, professor? Vocês estarão aqui na Examar na quinta-feira, nos 2 primeiros horários? Não, que a professora já acabou a prática dela. Então tá. Então a gente vai ficar online, então. Tá bom? Então eu vou fazer uma pequena adequação. Então na quinta-feira a gente vai fazer no Se o senhor início. quiser que a gente vá presencial, Pois é aquilo que eu falei. Eu vou estar aqui na Examar, tá? Eu acho que a gente já trabalhou bastante, já discutiu bastante a questão desse exercício número 2, né? Que nós fizemos conjuntamente, né? Conversamos, já mostrei para vocês. Eu só vou dar realmente uma aprofundada relacionando com as respostas que vocês me deram, tá? Então, eu acho melhor a gente fazer por aqui online, e aí a gente não vai precisar na quinta-feira usar todo o nosso horário. Então, eu vou usar os primeiros 50 minutos, igual hoje, para corrigir o exercício. Depois a gente faz a revisão para a prova e aí a turma está liberada. Tá certo? tá bom. Ok, professor. Mas quem quiser ficar online pode, né, professor? Quem quiser vir, eu vou estar aqui em sala de aula, e quem quiser ficar em casa, fique à vontade. Tá bom? Ok, obrigado. Ok. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.